Pessoal, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse corte americano ou tape fade, eu não sei como vocês chamam na sua região, mas se o cliente te pedir americano ou tape fade, você já sabe que é o mesmo corte, beleza? Vamos comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você o passo a passo. Começando aí com minha maquininha de acabamento, fazendo a primeira marcação ali, subindo em média um dedo, não vou subir muito essa marcação, que eu quero esse degradê bem sombreado. A parte de trás aí fazendo a minha segunda marcação, fazendo ali meio que um círculo, meio que um arco, tá? Como se fosse um U ao contrário ali. Não vou subir demais também. Na parte lateral, mesma coisa. Gente, eu não faço a marcação reta, tá? Faço meio que uma na diagonal ali. Logo em seguida, com o meu pente 1,5, movimento reto, movimento em C. Tá bom? Sempre penteando esse cabelo, penteio ele para baixo, nunca penteando para cima, sempre para baixo, para deixar ele bem encaixado. Passando ali meu pente 1,5 na alta, logo em seguida venho com ele na baixa. Logo em seguida venho com meu pente meio, sempre ali penteando. Repara que eu vou penteando. Cabelo afro é um cabelo que engana muito. Às vezes você acha que tá cortando e não tá, o cabelo tá subindo em vez de tá cortando. Cabelo afro é como se fosse uma mola. Engana bastante. Pente meio na alta e o pente meio na baixa, mesmo jeito do pente 1,5, alta e baixa, e aí mesma coisa, alta e baixa. Repara, o segredo do cabelo afro é esse aí, penteando e passando a máquina, para você ter mais precisão. Logo em seguida eu coloco a máquina ali na zero alta, sempre começando na alta e venho diminuindo, tá gente? Agora eu já soltei o pente, peguei a escovinha verde para passando ali para limpar. Nessa região aí da zero alta e zero baixa, eu gosto de usar essa minha escovinha de guerra aí. Uma zero alta, intermediária e baixa. Tendo bastante precisão, sem subir muito com a máquina. Ali em média de meio dedo só acima da primeira marcação que eu fiz. Ó, só o biquinho da máquina de forma bem leve. Na parte de trás e na parte da nuca, mesmo jeito, começando aí com o meu pente 1,5. Agora sim, novamente usando o pente, penteando, fazendo aquele movimento em C, que a intenção é encaixar esse cabelo, a parte do topo, com a parte da lateral, a parte de baixo. Presta atenção no movimento. Sempre movimento curto, movimento para fora. Pente 1,5 na alta e na baixa. Agora pulando direto para o meu pente meio. Não vou usar o pente 1, tá? Não vou usar não. Na verdade eu não uso o pente 1. Aqui é raramente. Eu uso essa técnica de dois pentes aí. O pente 1,5 e o pente meio. Começando igual eu falei para vocês. Sempre na alavanca alta. E depois eu coloco na intermediária e na baixa. Sempre penteando para baixo, para você ter mais precisão. Repara que o degradê já vai pegando forma. Já vai deixando aqueles 3 tons. Depois que eu apagar essa última marcação aí, o degradê já fica 90% pronto. Coloquei ele no pente meio baixa e apertando bastante ali, só em cerca de meio dedo acima da primeira marcação que eu fiz. Agora com a minha máquina na zero alta, novamente peguei a escovinha, limpando, zero na alta. O cliente tem um redemoinho ali, então dei uma passadinha ao contrário, sentido dos fios, intermediária, só o biquinho da máquina ali em alguns pontos, e agora na baixa, só em cima da linha. Só em cima da linha, movimento curto, movimento em C, sempre saindo com a máquina para fora. Olha como já vai ficando esse cabelo. Agora aí na parte lateral, vou passar o pente 1,5 só para tirar esse excesso, para na hora de fazer o acabamento facilitar, penteando sempre o cabelo para fora e passar aí o pente 1,5 na alta só para tirar esse excesso.
dos dois lados, começando por esse lado. Logo em seguida eu vou pro outro lado fazendo o mesmo jeito, penteando ele para fora, puxando com pente ou puxando com garfo, como você preferir aí, e tirando só esse excesso aí que passou. Logo em seguida já vou marcando esse acabamento da parte de trás com minha máquina de acabamento, mesmo jeito, penteando, para deixar esse acabamento no final aí bem marcado, bem destacado. Pentear para não sobrar nenhum fiozinho e passar na máquina. Vou fazer a curva até lá onde acaba o disfarce, até atrás da orelha. Deixar bem redondinho aí para dar um destaque bem bacana. Do outro lado, mesmo jeito. Presta atenção como esse corte já vai ganhando forma, já vai dando a impressão que o corte está pronto. Capricha bem nessas duas linhas aí na parte de trás, que é o que dá mais destaque nesse corte aí, na minha opinião, esse acabamento aí da parte de trás. Repara que ali na frente eu não fiz o disfarce ainda, tá? Logo em seguida a gente já vai lá fazer ele. Ó, começando do mesmo jeito, pente 1,5, alta e baixa. Dou a primeira passada ali com ele na alta, logo em seguida já venho com ele na baixa. Ó o segredo aí, penteando para baixo e encaixando, ó. Fazendo isso, o cabelo lá em cima já fica encaixado. Aí você se preocupa só aqui com a parte de baixo, só com a parte do degradê. Logo em seguida, pente meio, mesmo jeito. Começo com ele com a alavanca alta, penteando, tirando ali só o excesso, movimento curto, sem subir muito para você não fazer uma marcação ali mais para cima. Começando na alta e já tô com ele ali na alavanca baixa, tá? Passando ali em média meio dedo acima da primeira marcação que eu fiz. Ó, logo em seguida, começo ali com a zero alta, passando a escovinha ali para baixo e passando a máquina. Ó, alta, intermediária e baixa. Baixa só em cima da linha. Tomar bem cuidado para você não subir com a zero baixa, para esse degradê não ficar muito claro. O cliente ele não gosta do degradê claro, ele gosta do degradê bem sombreado. Então vamos respeitar a decisão dele. Logo em seguida já umedeci meu cabelo e vamos desembaraçar ele inteiro no garfo, colocando o secador aí na velocidade máxima e no quente, tá? Vamos puxar bastante esse cabelo aí para ele desembaraçar o máximo que conseguir. Repara que nessa parte de trás eu vou puxando o garfo para fora, vindo com ele para fora. Movimento, mesmo movimento que eu fiz com a máquina, nem movimento em si, eu tô fazendo com o garfo. Puxando ele inteiro para fora para depois eu ir arredondando esse cabelo aí na tesoura. Então não vou esticar ele só para cima, essas partes na lateral e a parte traseira eu venho puxando ele pro sentido pro meu lado. Dá uma acelerada nesse vídeo aí para ele não ficar muito longo. E vamos lá, mas o segredo é esse aí, desembaraçar todo o cabelo. Ai, gente, meu cliente ele quer essa franjinha aí. Tem bastante gente usando. Então ele me pediu para fazer essa franja e vou dividir ela em média de um dedo. Em média de um dedo ali do acabamento. Pode tirar esse topete aí sem dó se o cliente te pedir, tá? Tem que fazer isso, não tem outro jeito. E passando ali o pente um alta ao contrário. Passando ali sentido ao contrário, contra os fios. Se passar ele a favor dos fios, vai... Na verdade, estou passando a favor dos fios, né? Não contra os fios. Se passar ele de jeito normal, vai tirar muito. Então, passando ele desse jeito aí, ao contrário. Agora, marcando aí o acabamento, sem subir muito também. Que ele quer essa franjinha aí bem longa, bem destacada. Começando ali a parte do acabamento sempre pelo meio, tá? Pega ali no centro, ali entre uma sobrancelha e outra.
Você vai para um lado e depois você vai lá para o outro lado. Preste atenção como esse acabamento, antes mesmo de passar a lâmina, como ele já dá aquela destacada. Alinhar bastante ali. Já umedeci, coloquei minha lâmina e vamos lá navalhar para dar aquela destacada. Já vou aproveitar também aí, já vou navalhar as outras partes aí, a parte lateral e a parte de trás. Fazer o acabamento lá na parte traseira também. E aí só fica a parte da tesoura aí por último. Começando na lateral e começando sempre pela curva. Eu gosto de marcar bem essa curvinha aí para valorizar o acabamento. Não gosto de subir ela também, gosto de aproveitar o máximo possível ali e deixar bem redondinho. Navalhando essa parte, repara que eu estico a pele do cliente. Começo navalhando de forma bem leve para não correr o risco de marcar. E a parte de trás da orelha aí, mesmo esquema, deixando bem marcadinho, sempre penteando também e passando a lâmina. Olha como esse corte já vai dando a impressão que ele está pronto antes mesmo da gente acertar ali a parte de cima. Olha o destaque que dá só de você marcar o acabamento aí na parte lateral traseira aí. Olha o destaque que dá esse corte. Bastante precisão, gente. Eu gosto de caprichar bem nessa parte de trás. Sempre passando o pente. Se passar algum fiozinho, eu vou tirando. Que na minha opinião é uma das partes principais aí desse tipo de corte. Que é onde destaca bastante. Eu gosto de marcar uma lateral, marcar outra lateral e navalhar ali a parte de trás por último. Que você tem mais precisão. Você consegue ver melhor ali onde você é para tirar ou não. Esse lado é a mesma coisa, começando sempre pela curva. E agora do mesmo jeito, estica a pele e com a mão bem leve você vai navalhando. Lembrando, cabelo umedecido, tá? Não tá seco não, já passei um creme nesse cabelo ou usa um shave aí, o que você preferir. Na parte de trás, mesma coisa. Começando aí com a mão leve. E olha o destaque que já tá esse corte. Agora sim, vamos para a parte de cima, a parte do topo, a parte da tesoura ali. Vamos arredondar esse cabelo inteiro, sempre usando o garfo. Começando aqui pela lateral, fazendo esse encaixe aí da parte de cima com a parte da lateral aqui onde eu passei o pente 1,5. Ele de lado aí eu vou fazer esse encaixe aí entre a parte da lateral e a parte de cima. Sempre penteando, puxando com o garfo para fora. Repara que eu vou puxando bem para fora. E todo o excesso que passa para a lateral, eu vou tirando para ficar o cabelo encaixado. Aí depois eu passo para o outro lado e vou fazendo o mesmo processo. Tem gente aí que gosta de fazer na máquina, coloca a máquina na zero e vai passando superficial. Eu prefiro na tesoura, tem mais precisão. Você passa também mais credibilidade, na minha opinião. Preste atenção desse outro lado, mesma coisa. Sempre com garfo, puxando para fora. E todo o excesso você vai tirando. Aconselho vocês aí que usa o garfo, igual eu tô usando bastante vez. Vai penteando e batendo a tesoura sempre. Que o cabelo afro ele dá uma enganada. Às vezes você bate a tesoura, você acha que cortou e o cabelo tá só amassando. Quando o cliente vai esticar em casa, o cabelo não tá do jeito que ele gostaria.
Agora a parte de trás aí, arredondando ele. Aí a parte de baixo também encaixando com a parte de trás. Deixar bem redondinho, gente, como se fosse uma bola de futebol. Você imagina uma bola e vai fazendo o formato dela na sua mente aí, o cabelo fica redondinho, fica perfeito. Não tem medida, não tem nada, é só você imaginando e vai arredondando esse cabelo aí. É só você ir vendo aí onde vai precisando. Os pontos que o cabelo tá saindo pra fora, você vai puxando ele inteiro com garfo e batendo na tesoura. Repara como aí a parte de trás já não tem mais o que tirar. Aí agora eu vou subindo mais pra cima. Sempre penteando, sempre usando o pente garfo. É isso aí, agora na parte de cima. Vou conectando ali com a parte de trás onde eu já cortei. E ao mesmo tempo indo ali pra parte da frente também. Eu não tô tirando muito porque esse cabelo ele já tinha cortado não fazia muito tempo. Tinha em média 15, 20 dias. A gente só tá mantendo mesmo que tinha deixado na última vez. O cliente não queria ele muito baixo. Aí a parte da frente eu vou definir o tamanho do topete, a altura que ele quer e vamos indo para a parte de trás aí. Não tem segredo. Segredo é você praticar usando bastante tesoura, sem fugir dela. Tem gente que gosta muito de fugir de corte na tesoura. Eu já prefiro cortando tesoura, que aí você vai, mais você pratica, mais você fica bom aí. Aconselho você a fazer desse jeito aí também. Preste atenção como esse cabelo já vai ficando no formato que eu quero. O formato que eu falei pra vocês aí, deixando ele redondinho. Na hora que passar a esponja no dreads, esse cabelo vai ficar top. Preste atenção, vou bater na tesoura do mesmo jeito que eu falei, na calma, tomando bastante cuidado para não afundar ela também. Só superficial mesmo, só o que vai passando ali. Você define o tamanho, vai esticando com o garfo e tirando só o que passa. Não tem muito segredo não. Coisa simples, fácil. Às vezes quem complica é você na sua mente, e quando você não tem o conhecimento certo. Ó, do lado, sempre penteando para fora, sempre puxando ele para fora. Essa parte lateral é dos dois lados e a parte de trás sempre puxando para fora, sempre trazendo a seu favor. Agora o cabelo finalizado o corte. Vamos agora finalizar ele na esponja que eu falei para vocês, penteado no dreads. Jogando ali o spray, um laque, né? Cabelo seco, tá? Totalmente seco. Coloquei ali um difusor na ponta do secador. Se você não tiver, pode deixar o secador sem um bico mesmo, usando ele na velocidade máxima e no quente. Então sempre ele passando com a esponja pro mesmo sentido. Você escolhe aí o sentido que for melhor para você e vai girando ela sempre pro mesmo lado. Beleza, eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Mas é isso aí, mais você passa ela, mais os cachinhos vai ficando mais definido. Então pode passar bastante, vai passando sempre no mesmo sentido. Mas você passa, igual eu falei, jogando mais um pouco de spray ali para dar mais uma definida. Você vai passando a esponja. Repara como já vai ficando aí a parte de cima. Pode passar ali em média de uns 5 minutos, vai enrolando ela. Não espera o spray secar para você começar a passar a esponja não, vai jogando o spray e passando ela. Não precisa jogar muito também porque o cabelo fica encharcado, você vai jogando aos poucos. Puxando ali a parte da franjinha que ele quer, que destaca ali um pouco para baixo. E preste atenção como esse cabelo já vai ficando bem definido. E o bom de você usar no spray também é que esse penteado aí dura uns 3, 4 dias.
Normalmente o cliente não vai lavar, então eu não gosto de usar pomada, eu vou diretamente no spray mesmo. Olha como já vai ficando definido. E igual eu falei pra vocês, mais você passa a esponja, mais ele fica top. Então é isso, gente. Corte finalizado, penteado finalizado. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e curta esse vídeo. E até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Tamo junto.